Quem é de São Paulo? Não, quem mora, quem mora. Quem é empreendedora em coisas femininas, com mercados femininos? Essa sou eu com meu pai na minha formatura de 4ª série do primário. Falando em coisas que estavam por perto, eu tinha um pai super rígido que dizia que... E ele controlava pelo dinheiro. Ele dizia assim, se você for fazer as coisas que eu concordo, eu te dou dinheiro. Se você não fizer as coisas que eu não concordo, eu não te dou dinheiro. Como eu queria fazer as coisas que eu queria fazer e não as que ele concordava, eu, desde muito cedo, resolvi que eu ia ganhar dinheiro. Então, o que estava adjacente na minha rua eram alunos que precisavam de ajuda na escola. Eu era muito boa aluna e eu resolvi começar a dar aula para as pessoas que queriam. Normalmente, os meus alunos tinham 1 ano menos do que eu, no máximo. E eu cheguei a ter, uma época, 150 alunos, o que era absolutamente enlouquecedor, porque não tinha hora na semana para poder ajudar eles a fazerem a lição. A partir daí, obviamente, eu tinha sonhos, eu queria comprar coisas. Eu queria ter uma casa e eu queria ter um carro. Eu fui emancipada com 16 anos para poder comprar meu carro, porque eu já tinha dinheiro para comprar um carro com 16 anos, porque eu comecei a dar aula quando eu tinha 8. Eu também queria ser aeromoça. Então, com esse dinheiro, eu juntava para comprar um carro e também fazia aulas de inglês, porque eu queria falar inglês, porque eu queria ser aeromoça. Hoje é moderno a gente dizer que a gente vai estudar ou vai fazer alguma coisa porque a gente gosta, estou conectado com uma causa, não tem tudo isso? Vamos fazer aquilo que me faça feliz. Eu pensava assim, o que eu vou fazer de profissão que vai me dar mais dinheiro? Porque eu quero... A minha conexão com o dinheiro era total, porque a minha conexão com o dinheiro tinha a ver com a minha conexão com liberdade. Porque, na minha casa, isso era muito claro. Quer dizer, eu só ia ter liberdade se eu tivesse liberdade financeira. Então, eu fui fazer sistemas digitais, entrei na Poli, e fui fazer porque, naquela época, todo mundo dizia que essa coisa do mundo digital ia bombar, ia dar dinheiro, não existia micro, não existia internet, não existia nem faculdade de sistemas. Você tinha que fazer ou engenharia, ou física, ou matemática, para depois fazer uma especialização. Eu vim de uma família de 3 irmãos, eram muitos homens, eu não tenho prima, todo mundo é homem na minha família. Aí entrei numa faculdade onde existiam 2 mulheres, na minha turma inteira, era eu e uma chinesa, que pouco falava. Então, era quase tudo só homem. Aos 19 anos, eu casei com um homem que tinha 2 filhos, que moravam com a gente. Depois... eu consegui comprar a minha casa aos 20 anos. Eu tinha $35.000 guardado, que na época era um monte de dinheiro, e eu guardava eles em dólar numa caixinha de sapato, porque tinha uma puta de uma inflação, a gente não entendia nada, não sabia como é que podia aplicar. Então, eu falava que a coisa mais simples e que eu conseguia entender na época era transformar tudo em dólar, guardar numa caixa de sapato. Fui num doleiro no centro, troquei os $35.000, que era o que eu precisava para comprar minha casa na Vila Madalena, e vim com esse dinheiro do centro para a Vila Madalena, na imobiliária, dentro da bolsa. Imagina, meu coração quase morria, porque eram praticamente 10 anos de trabalho que estava dentro da bolsa para fazer o meu sonho de ter a minha casa. Graças a Deus. O doleiro ficou com tanta pena de mim que ele viu que eu estava tão suando frio que ele resolveu até me acompanhar até o estacionamento. Então, naquela época, para mim, bancos, investimento, era uma coisa assim, tudo muito distante. Eu me formei, comecei a trabalhar, tinha minha casa, tinha meu carro, viajava, tinha meu marido, meus enteados, estava tudo andando bem, e eu resolvi fazer a minha época de trabalhos de profundidade técnica. Então, eu fui trabalhar com sistemas, desenvolvi sistemas, fiz softwares bancários, trabalhei para o Citibank, trabalhei para a IBM. E, um dia, o que estava na minha adjacência, voltando a usar o termo do Kate, eu fazia sistemas que tinham a ver com bancos. E eu comecei a fazer umas contas, assim, do nada, naquele meu momento de devaneio. Eu comecei a fazer contas de que, quem é da época que a gente tomava fila em banco para poder pagar conta? Não é? Muita fila, não é? E eu comecei a fazer conta de quantos caixas existiam, quantos bancos existiam, quantas pessoas iam no banco, quanto tempo cada um ficava no caixa.
E nessas minhas contas engenheirísticas, eu cheguei à conclusão de que a população inteira do Brasil ia ter que ser caixa e trabalhar em banco para poder aceitar as contas de todo mundo dali a 15, 20 anos. Porque não ia ter chance de você poder fazer tudo aquilo através de agência bancária. Numa sacolinha de dinheiro. Não, você até tinha dinheiro no banco, mas você tinha que pagar. Era loucura. Então, eu falei assim, bom, eu vou usar todo esse meu background tecnológico e vou virar empreendedora. Que, na época, a gente não usava essas palavras, mas todo mundo dizia assim, você é louca, como é que você vai pedir demissão da IBM? Olha o cargo que você tem. Meu pai ia me deserdar. Ele já tinha me deserdado quando eu casei quando eu quis me emancipar para comprar o carro, depois quando eu casei com um homem de 42, quando eu tinha 19. E, assim, a cada X anos, o meu pai me deserdava de novo, né? Então, eu falei, eu vou pedir as contas, com esse dinheiro do sopão, que era o dinheiro que a gente recebe quando pede as contas, eu vou abrir uma empresa. Minha empresa era, literalmente, na garagem do meu marido, que é arquiteto, tinha lá um escritório bacana, tinha uma garagem cheia de móvel velho, eu tirei tudo de lá, contratei o filho da minha empregada para atender telefone, fiz o que era o meu desenho da solução, porque eu não queria vender a ideia de que eu era inteligente, bacana, não sei o quê. Eu queria vender a ideia de que não ia ter gente para trabalhar em banco, para poder receber todo mundo, se a gente continuasse daquele jeito. E fui bater na porta de banco em banco. O Banco Bandeirantes, na época, achou linda a minha ideia. Falou, nossa, que coisa inovadora, bacana. Não acredito que isso nada vai acontecer, mas eu vou usar isso como uma plataforma de propaganda para dizer que o banco é moderno. Então, eu fui lá, ele não pagou, mas ele me deu a chance de acessar todos os sistemas deles internos do banco. Eu contratei um monte de gente que tinha estudado, trabalhado comigo, desenvolvemos a primeira plataforma do que se chama Home Banking hoje. E, naquela época, também. A gente dizia, você vai pagar e vai fazer toda a tua operação de banco sem precisar mais ir para a agência dentro de casa. Os bancos achavam super engraçadinho, dizendo, ai, que menina simpática, 27 anos, tão bonitinha, cheia de ideias, isso nunca vai acontecer, mas vamos usar isso para ir para a televisão, para o jornal, para falar que o banco é moderno e tal. Vendi para todos os bancos da associação bancária. Naquela época, tinha muito banco pequeno que se juntava numa associação, eram mais ou menos 40 bancos, e vendi para quase todos os bancos grandes, com exceção do Itaú e do Bradesco, que resolveu fazer a sua própria plataforma. Então, eu tinha 27 anos... Está tudo certo, não tem nada de errado. Depois eu me vinguei, porque anos depois eu acabei vindo parar aqui. Então, é assim, eu era muito jovem, com uma ideia bacana, pouco dinheiro, e comecei a ganhar muito dinheiro, porque eu vendia as primeiras versões, assim, custava R$3,50 dinheiros, nem lembro que dinheiro era. Isso aqui é... lamentável, né? Que eu não sei como é que a gente vai fazer. Pronto. Por usuário que acessasse o Home Banking por mês. Pode imaginar? R$3,50 por usuário que acessa o Home Banking por mês, vendido para 45 bancos. Eu não estaria mais aqui, tá certo? Estava mais rica que o Bill Gates. Obviamente, rapidamente, começou uma escalada, porque eu tinha percebido uma necessidade. E começou uma escalada de que todo mundo queria... Olha, não existia internet. Eu estou falando daquelas ligações de banco que a gente ligava linha de escada. Fazia pim, pom, pom, modem, você tinha que ter um modem, o discador, e não tinha internet. Isso quando eu comecei. Eu tive essa empresa por 8 anos. E a gente começou a vender. A última vez, o último contrato que eu fiz com o banco, eles me pagavam 0,05 centavos para toda a vida por usuário que entrasse. Então, você imagina, eu saí de R$3,50 para 0,05. Essa foi mas o faturamento era super bacana. Então, foi ótimo. Foi uma experiência muito interessante, que hoje a gente chamaria de empreendedora. Naquela época, a gente nem usava essa palavra. Eu abria a porta para o cliente que vinha no escritório, eu também servia café, também varria o chão, também cuidava de 4 diretores, eu não tinha sócio. No meio de tudo isso, eu percebi que eu não conseguia dar conta, porque eu era engenheira, eu não era administradora, eu não conseguia dar conta de atender cliente, de saber fazer todas as contas. Eu precisava estudar. Então, eu fui fazer um MBA, eu fui para Boston. No meio do meu projeto de Boston, eu não sabia que eu podia engravidar, porque eu estava há 11 anos casada e não engravidava, mas aí, de repente, vieram 2. Eu tive gêmeos, tudo ao mesmo tempo agora.
2 meninos. Então, eu tinha uma vida enlouquecida, 45 clientes, 150 funcionários, todos bancos, que não é gente simplinha de ter como cliente. Mais um marido, mais o MBA, ou seja, vida parecida mais ou menos com o que quase todo mundo aqui leva, né? Obviamente, o marido não deu conta, nem eu dei conta dele. A gente, depois de todo esse tempo, se divorciou, porque realmente não dava nem para fazer xixi, que dirá para ter marido. Eu fui percebendo que a vida estava ficando muito complicada em termos de business. Por quê? Porque os bancos perceberam que aquilo não era uma onda passageira, não era mais bonitinho, né? 6 anos depois, esse negócio de não vão mais usar a internet já tinha chegado. Então, obviamente, eu achei que era o momento de sair do negócio. Então, eu vendi, eu preparei tudo o que eu tinha, fui fazer um roadshow nos Estados Unidos. A Apple comprou a minha plataforma, porque eles queriam ter uma plataforma dentro da suíte deles que já tivesse alavancada. Eu tinha uma relevância, eu estava em 45 bancos, então, obviamente, vender não foi difícil. E eu tirei um ano sabático. Então, eu fui fazer bolo com as crianças, fui para a porta da escola pegar eles. Todo mundo perguntou a primeira vez se eu era babá nova. E foi muito divertido. Mudei de casa. Essa é a casa nova para onde a gente mudou. Mandei embora a empregada, a babá, o motorista. Eu tinha um staff, porque mulher, para trabalhar, tem que ter um staff, né? Então, eu tinha um super staff em casa. Mandei todo mundo embora e resolvi ficar cuidando das crianças, cozinhando. Eu não fiz nem cabelo, nem unha por 1 ano. Foi uma delícia. Não precisar ir para lugar nenhum e não precisar fazer nada. Eu fiquei de dona de casa. Obviamente, dali 1 mês, eu contratei uma nova empregada, porque ninguém é de ferro. E fiz essa vida. Um dia, eu acordei e estava varrendo o chão da casa. Eu falei assim, puta, o que eu estou fazendo aqui, né? Com todos os MBAs, com tudo que eu fiz, com tudo que eu estudei, com tudo que eu sei, varrendo o chão da casa não vai dar mais, está muita moleza, né? Então, vamos voltar a trabalhar. E eu resolvi que eu queria voltar a trabalhar numa consultoria. E aí eu peguei um cartão de uma pessoa que tinha feito o MBA comigo, que trabalhava na Andersen Consulting, que era uma consultoria super bacana. Liguei para ele, ele falou, Denise, esquece. A Andersen só contrata gente muito jovem, você é super velha, nem adianta. Aí, tá bom, eu peguei e liguei. Eu falei, mas me dá o telefone do Mário Fleck, que era o presidente, o Mário aqui. Liguei para ele, o Mário me atendeu, falou, vem aqui, contei tudo que eu tinha feito, não tenho nenhuma experiência de consultoria, mas eu fiz isso na vida. Ele falou, eu estou criando uma área nova, que é a área de telecom aqui dentro, você venha. E eu fui a primeira sócia da Accenture na América Latina, nunca tinha tido uma mulher, e fui a primeira pessoa contratada com experiência, a velha. Fui a primeira. Você vê que a gente não pode ouvir os outros, né? A gente tem que realmente fazer aquilo. Porque se eu tivesse ido pelo que o Roberto Segurado me falou, eu não teria nem telefonado para ele. Mas eu fui a primeira, porque alguém tem que ser a primeira. Esse é o Silvio Genesini, que também era um sócio muito sênior na Accenture, depois saiu, foi ser presidente da Oracle, foi presidente do Estadão até o ano passado. E esses homens acreditaram em mim, apesar de eu não saber nada de consultoria, eu comecei uma área nova de telecom lá dentro. Eu fiz uma carreira de 14 anos para 15 como sócia, me aposentei de lá, e tive uma vida muito rica de consultoria, porque eu fiz todos os startups, a BCP, a TIM, a Telefônica, blá, blá, tudo que vocês veem aí hoje, fomos nós quem criamos isso do zero. Então, não funciona bem, tenho que... Mas é assim. A vida de uma mulher que trabalha muito e que tem filhos... Ih, estou ferrada. É sempre diversa, né? Então, isso aqui é um sábado. Eu fazia metade do faturamento da Accenture. Existiam 50 sócios, eu era a única mulher, e eu fazia metade do faturamento que os outros 49 faziam a outra metade. Só que eu não me dava conta, eu nem sabia disso, eu nem olhava esses números. Eu tocava a vida, eu trabalhava que nem uma maluca. O que tem para fazer aí, a gente vai fazendo. Eu botei essa foto porque ela é interessante. Isso aqui é um sábado, lá no Centro Britânico, onde eu estou com a minha equipe gerencial. Eu tinha mais ou menos 1.500 pessoas. Eu tinha 200 pessoas gerenciais, onde eu tinha que apresentar os resultados do trimestre, discutir metas e não sei o quê. Esse aqui é o Silvio, que era meu chefe, e esse aqui é o Roberto Segurado, aquele que me disse que eu não ia para lugar nenhum, que eu não ia ser aceita porque eu era muito velha. Todos eles trabalhavam para mim já nessa época. E aqueles são os meus filhos
que eu chamei para tocar, porque eles eram pequenininhos, adoravam tocar piano, guitarra e tal, na hora do almoço, porque a gente subia do auditório para almoçar. Como era sábado, eu também não podia deixar eles em casa sozinhos, então vem tocar, aí vocês vêm. Então, eu tinha sempre gente do trabalho na minha casa, sempre gente da minha casa no meu trabalho, era uma super confusão, o que não é exatamente padrão de mundo corporativo, tá certo? Nessa época, eu comecei a entender que as mulheres no mundo corporativo não subiam, me interessei muito pelo tema de liderança feminina. Isso tudo é uma outra conversa, que se vocês... Eu até gravei um TED, me pediram para gravar isso. Tem um TED de 20 minutos onde eu falo sobre liderança feminina. Se vocês fizerem um Google TED, Denise Damiani, vocês acham esse TED, que eu não vou entrar nesse dado aqui. Mas eu descobri uma coisa muito interessante no meio dessa história. As mulheres não sobem porque sentem... Eu vou dar um resumo de 10 anos de experiência e de conversa, tá certo? As mulheres normalmente não sobem no mundo corporativo porque não tem um backup de dinheiro. Eu não vou pedir aumento, porque se eu pedir aumento eu vou ser despedida e eu não tenho dinheiro lá em casa para poder aguentar ser despedida. Eu não vou pedir aumento porque eu já sou uma fraude. Eu estou aqui já porque não descobriram que eu sou incompetente. Porque vão descobrir que eu sou incompetente daqui a 1 minuto e eu vou perder o emprego e eu não tenho um back de dinheiro. Então, aquilo que eu tinha de intuição lá, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que, para ter liberdade, eu precisava de um respaldo financeiro, e eu acabei descobrindo, muito tempo depois, que muitas das mulheres que não fizeram um respaldo financeiro, por todos os seus motivos, realmente tinham muita dificuldade de avançar na vida, porque a gente tem um medo, e não é um medo ilógico, é um medo porque a gente tem que pagar as nossas contas, a gente ajuda todo mundo, a gente ajuda o filho, o vizinho, a mãe, o que está doente, o que está do lado. Não é que a gente gosta de comprar sapato, a gente também gosta de comprar sapato, mas a gente gasta muito para poder apoiar outras pessoas. E a gente é sempre a última da lista, né? Começando por mim. Nessa época, eu criei alguns fundos só para mulheres. Nós estamos falando aí de muitos anos atrás, quando eu comecei esse trabalho, e bombou, deu capa de tudo quanto é revista, Isto É, Veja e tal, porque era assim, é um fundo de investimento, a gente vai fazer um fundo que vai dar boa rentabilidade, muita coisa em ação, ou seja, bem alavancado. Você pode botar R$100, e nós vamos fazer grupos de discussão para saber por que sobra ou não sobra dinheiro? Ah, mas eu não vou botar R$100, porque R$100 é tão pouco, não adianta nada. E a gente começava a mostrar o que acontece com esses R$100 quando você tiver 80 anos, se você começou a colocar R$100 quando você tinha 30, e R$100 todo mundo pode guardar. Então, foi muito interessante, porque a gente começou com esses grupos e com esses clubes de investimento só para mulheres. E eu estou lá trabalhando na Accenture, que nem louca, tudo bem. Aí já me chamaram para ser a sócia responsável pelo escritório do México. Aí eu fui para o México. Aí eu morei no México 3 anos e meio e meus filhos moraram aqui. Esse foi o único fim de semana que meus filhos me visitaram no México. Eu ia todo domingo e voltava toda quinta-feira. São 10 horas de viagem, 10 horas de voo. Eu tinha uma casa lá, uma casa aqui. Eu tinha um pepino enorme lá para resolver, o escritório caía aos pedaços, devia dinheiro, uma briga enorme com a Telmex e com o Carlos Slim. Nem vou contar todos os detalhes, mas eu saía de casa, passava na igreja, rezava, ia para o escritório, saía do escritório, passava na igreja, rezava, voltava para casa. Essa era a minha vida até conseguir resolver. Fui lá para ficar 3 semanas, acabei ficando 3 anos e meio. Depois, obviamente, estava tudo resolvido. Eu não era mexicana, não era para ficar lá. Fora todo o problema de cultura, todo o problema de ser mulher no México, que vocês não fazem nem ideia do que isso quer dizer. Para quem não é mexicano, não sei se tem alguém aqui mexicano, mas... Então, quando eu voltei, obviamente, eu cheguei lá, não tinha nenhuma mulher na Accenture de lá, começamos tudo de novo, né? Quando eu voltei, me ofereceram para eu ser a responsável pelo nosso escritório de Londres. Eu conversei com meus filhos falaram, eu não vou de jeito nenhum, acabei de entrar na faculdade, não sei o quê, então tá bom. Eu falei, não tem mais nada de relevante e bacana que eu quero fazer aqui, eu vou me aposentar. Isso aqui é a minha foto para me aparecer para vocês, porque esse é o presidente do Banco Central e o presidente do Itaú, é o Roberto Setúbal com o Alexandre Tombini, só para dizer que eu sou importante. Aí eu saí da Accenture e o Itaú, o Alfredo Vilela, me convidou para vir para o grupo. Eu não podia trabalhar em nenhuma consultoria, eu tinha um non-compete, e eu vim para o grupo para cuidar de estratégias de tecnologia, várias coisas que eu fiz aqui. Foi uma época muito interessante.
Depois eu fui para a BEM, que é uma consultoria estratégica, não sei se vocês conhecem, tipo McKinsey. Todo mundo conhece a McKinsey, mas não conhece a BEM, mas é mais ou menos a mesma coisa. E, neste momento da BEM, aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, uma epifania disruptiva, eu chamo. Eu fui para uma reunião em Nova Delhi, pela BEM, com o presidente mundial da BEM, e fui atropelada no meio da rua por um búfalo. Isso é uma montagem, obviamente não sou eu aí, mas eu perdi 3 ligamentos, tive 50 pontos, 20 centímetros de profundidade. O búfalo me pegou 3 vezes, eu podia ter morrido em 30 segundos. O presidente da BEM entrou na frente do búfalo na terceira vez que ele ia me atacar, porque eu já estava no chão e aí eu ia morrer. Ele pisoteou o cara, saímos os 2 ali sangrando, ficamos 3 dias no hospital, vim para São Paulo e fiquei 3 meses de cadeira de rodas. Muito bem. Essa epifania, eu falei, puta, eu não morri, não sei porquê, né? Não tenho sequela, não sei como, fiz fisioterapia há 1 ano e tal. Eu falei, mas não é possível, tem alguma mensagem nesse negócio do búfalo, que eu preciso parar e para pensar no que é next step. Não dá para ser daqui a muito tempo, então vai ter que ser agora. Então, este evento fez com que eu parasse para pensar que eu não queria mais trabalhar para o mundo corporativo como ele era e como eu tinha trabalhado os últimos 35 anos. Eu queria fazer alguma coisa que fizesse a diferença, em especial para as mulheres. Porque muita mulher vinha me pedir ajuda e eu não tinha tempo. Eu tomava café com todo mundo que me pedia, mas eu tinha 5 minutos para conversar. Nesses 3 meses de cadeira de rodas, eu recebi tanta gente, fiz conversas tão interessantes, que eu falei, é esse o mundo que eu quero ir. Então, a partir daí, eu comecei a entender que os grandes problemas que as mulheres que vinham me conversar, tanto empreendedoras como quem estava no mundo corporativo, tinha 3 pilares e as mulheres não entendiam esses 3 pilares. Normalmente, elas entendem um só, ou nós entendemos um só. Alguém vinha me dizer, eu ganho pouco, preciso ganhar mais. Eu gasto muito, preciso gastar menos. Eu não sei investir, preciso aprender a investir. E, na verdade, o negócio não é esse. É a relação entre os 3. É quanto eu ganho versus quanto eu gasto versus como é que eu invisto o que sobra. E não se eu tenho que ganhar mais ou menos. Eu comecei a atender mulheres, combinei com a BEM, dividi minha semana em 2 dias e meio eu trabalho para os clientes corporativos, faço projeto de estratégia, tudo aquilo que eu sempre fiz, e 2 dias e meio eu passei a atender famílias de mulheres que tinham dinheiro ou não tinham dinheiro, que tinha dívida, que não tinha dívida, eu sou uma empresa pequena ou eu sou uma empresa grande, eu não sei como crescer. Eu achei que eu ia atender 5, mais ou menos, no primeiro ano. Fiz esse planejamento estratégico para mim, eu que sou uma pessoa de planejamento estratégico. Eu atendi 91. Errei, eu teria assim, ganho nota 0 no planejamento, porque tem uma demanda de um tamanho, eu nunca anunciei nada, só vem a partir de alguém que indicou alguém que eu também preciso, Então, eu tenho exemplos. Eu tenho uma cliente que ganha 7 milhões por ano, ela é fazendeira, tem empresas e tal, e ela gasta 7 milhões por ano. Não me pergunte como, ela gasta 7 milhões por ano. E eu tenho clientes que ganham 10 mil por mês e gastam 7. Quem é mais rico? A que guarda 3 ao longo do tempo. E eu desenvolvi ferramentas, e desenvolvi planilhas, e desenvolvi maneiras de mostrar para elas... deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Que o problema é quanto é que eu ganho, e aí quanto é que eu ganho tem sempre uma questão de reconhecimento, o valor do meu trabalho, eu não sei cobrar, eu não sei se eu cobro pouco ou muito, mas eu também tenho medo de pedir mais e não vender. Então, tem N questões. Tem sempre o pensamento mágico de que alguém vai cuidar de mim. Eu não cuido do meu dinheiro, mas alguém vai cuidar de mim. Tem o peso da cultura. Quando a gente está dentro de casa e a gente ganha muito dinheiro, as relações familiares e maritais ficam bastante complicadas. Independente de se o homem é bacana ou não, porque para ficar com a gente tem que ser bacana, em primeira instância, mas é um peso cultural muito forte. Eu sempre costumo dizer que nós somos a primeira geração, eu, pelo menos, tem gente bem mais jovem aqui, que está fazendo essa vida. Da minha mãe para trás, nem se questionava. Meu pai mandava, tinha o dinheiro, controlava a mulher e os filhos, e finito. Nós somos a primeira geração. Você imagina o peso da primeira geração. Não é brincadeira, a gente carrega um peso, né? A gente se coloca uma pergunta que é, vou ganhar dinheiro ou vou ser feliz? Quem se coloca essa pergunta? Ninguém?
Nossa, como vocês são boas. Então, é a pergunta errada. Nunca não vamos ter resposta. Porque a pergunta está errada. Eu quero ganhar dinheiro e ser feliz. Porque, se eu tentar responder uma pergunta errada, eu não vou sair nunca dessa questão. Né? E tem a coisa do eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não sou boa o suficiente, eu sou uma fraude, o que eu estou fazendo aqui? Então, tem um peso enorme em cima da coisa dos ganhos. Depois tem uma coisa de gastos. Mulher, para gastar, a gente, como eu disse, cuida de muita gente, tem sempre colocando as coisas no outro. Né? A culpa é do governo, tem muito imposto, eu não sei dizer não quando alguém me pede, eu vou ajudar, afinal de contas, não custa nada, eu gasto só o necessário, eu não quero fazer conta. Quem é que não quer fazer conta aqui? De verdade. Quem não quer fazer conta? Não, eu também adoraria não fazer conta. Mas não dá. Não fazer conta não é uma possibilidade. Então, a gente tem depois o que eu faço com os investimentos. Não vou guardar pouquinho porque rende muito pouco. Eu sei que eu preciso guardar, mas... Tem sempre uma desculpa do mas. Né? Eu não quero correr risco, então eu não vou botar nada em que seja arriscado, porque eu não quero correr risco. Tem uma cliente que começou a falar esse monte de risco, e eu falei assim, bom... Você tem um monte de dinheiro e você está com um cara que não tem dinheiro, você não tem um acordo dele nem casamento, você está com uma relação estável porque ele mora dentro da tua casa, ele tem direito a metade de tudo que você tem. E você vai me dizer que o investimento no banco é risco? Estou entendendo. Entendeu? Então, a visão de risco é muito relativa, né? Meu marido, meu filho, meu amigo acha que eu não devia botar dinheiro aqui, mas que eu devia botar lá, porque tem um amigo dele que é agiota, me paga 5% e não sei o quê. Não, mas eu não quero correr risco. Entendeu? Você não sabe a quantidade de mulheres que bota dinheiro na mão de ex-marido para cuidar. Ex-marido cuidando do teu dinheiro. Não, fala super sério. Né? Em quem que eu vou confiar? Então, tem essas questões. Então, com essas... E eu costumo dizer, então, que o problema da vida é o que eu chamo de GGI. É o quanto eu gasto versus quanto eu ganho versus como é que eu invisto. Não é uma das coisas. Se a gente tiver que lembrar uma coisa só, hoje, de toda essa história, eu acho que é isso. A gente vai ter que enfrentar esses três pilares. Tá certo? Então, eu fui trabalhar com 3 coisas para as mulheres. Eu fui trabalhar em política pública. Então, a gente está aprovando com a Dilma uma porção de coisas que tem a ver com o aumento de mulheres no topo das corporações e dos governos, e cota para mulheres em conselho. Eu faço tudo isso pro bono. É outra foto para me gambar, né, Ana? Eu faço consultoria corporativa para algumas empresas que querem melhorar a paridade de gêneros no topo da pirâmide. Eu quero ter mais mulheres em cima, mas não sei como. Os presidentes me perguntam. Promove. Simples. Vai lá, promove a fulana, você vai ter mais gente. Não é assim. Né? Veja bem. Então, tem um monte de coisas que dá para fazer, mas a coisa mais importante para poder subir mulher é ter algum sponsor que queira que suba. E que entender que isso não é só uma questão de bondade, é uma questão de business. As mulheres trazem uma diversidade que ajuda no business. E a coisa que eu mais gosto de fazer é um advisory para empresas familiares de mulheres, ou que são empresas familiares que têm na linha de sucessão mulheres que vão ascender para serem presidentes dessas empresas. E eu trabalho com empreendedoras e com profissionais liberais. Atendo 20% do meu tempo pro bono, sem cobrar nada, 30% do meu tempo com quem não tem dinheiro, ou quem tem dívidas, ou quem tem muito problema, cobrando muito pouquinho, uma taxa irrisória, e 50% do meu tempo para aquelas famílias e aquelas pessoas que têm dinheiro, pagam para poder subsidiar as outras. Tá certo? Além disso, eu sou chamada de vez em quando para poder fazer palestras e workshops e vivências com mulheres para poder ver como é que a gente faz para que elas possam ter uma relação com o mundo financeiro, com os bancos e com as instituições financeiras melhores. Porque a gente vai naquelas palestras de instituição financeira, não sei se vocês já foram em algumas, palestras de investidores. Aí chega lá, o cara conta da China, da Índia, do petróleo que subiu, que desceu, a curva de juros que abriu, que fechou. Mulherada que tem 2 ou 3 na palestra fala, isso é de comer ou de passar na cara? Não entendi nada do que esse cara falou. O que a China e a Índia e o petróleo e a curva de juro que abriu e que fechou tem a ver com a minha vida? Eu só queria, né, saber por que
O que é CDI mesmo? Como é que é a história do CDI? 92% do CDI quer dizer o quê? Ou seja, coisas básicas a gente não sabe e eles fazem uma conversa que é uma conversa do outro mundo. Não é sacanagem que a gente não entende, é porque não é para entender mesmo. É super complicado. Então, eu costumo dizer que eu sou uma espécie de tradutora dessas loucuras todas que se falam para uma coisa muito mais próxima, que é o pé no chão da gente. Então, é isso. Muito obrigada.